na família. Então, hoje nós abordaremos esta temática com base na família de Ananias e Safira, com a referência no texto de Atos, capítulo de número 5, e esta será a nossa abordagem. A título de introdução, nós passamos pela lição passada, lição de número 10, tratando sobre quando os pais sepultam os filhos, no contexto da história de Jó, e vimos ali que o luto ele é drástico, dolorido, mas que a esperança do crente e da família que serve ao Senhor está tão somente no nosso Deus. Então, para vencermos a dor do luto, é somente com o nosso Deus, e lembrando sempre da nossa esperança. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele disse: alegrai-vos na esperança. Então, a nossa alegria está no Senhor e também na esperança que Ele traz a nós. E na lição de número 11, nós vamos tratar sobre a mentira. Quais são os prejuízos da mentira no meio da família e por que nós devemos combater este ato ou este pecado que é a mentira. Disso nós faremos a partir de um texto que está em Atos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Já foi feita a leitura bíblica em classe, mas eu gostaria de fazer alguns comentários em cima do texto, antes da gente entrar nos pontos e subpontos da nossa lição, e também fazer uma breve introdução. Os nossos objetivos, a gente gosta sempre de pontuar isto, eles são, no primeiro ponto, investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. Aqui é importante a gente dizer que o primeiro ponto vai tratar sobre uma conversão duvidosa. E até nos objetivos aqui da lição, o comentarista ele põe conversão entre aspas. E a gente vai entender o porquê disso. Qual é a discussão por trás da conversão ou da não conversão de Ananias e de Safira, e a gente vai entender isto no primeiro ponto da nossa lição. O objetivo do segundo ponto é refletir a respeito do problema da mentira na família. Então, a gente vai refletir um pouco sobre isso, não só no segundo ponto, mas ao longo de toda a lição. E terceiro e último objetivo, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e também da hipocrisia. Então, estes são os nossos objetivos que, com a graça do nosso Senhor, nós iremos alcançá-los ao final desta lição de número 11. Bem, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma introdução, mas já começando a perguntar-lhes alguma coisa aqui sobre a nossa temática. O nosso pastor Vanderlei, fez uma pergunta ontem a nós, no final do culto, falando sobre a lição, e eu gostaria de perguntar se vocês lembram qual foi a pergunta do nosso pastor ontem no final do culto. Alguém lembra qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? Quem lembra, pode falar. Se existe mentira no meio da família, não é isso? E eu gostaria que vocês me respondessem novamente essa pergunta, só que a gente vai voltar nela e refletir um pouco. Por quê? A gente precisa partir de um princípio que nós estamos em famílias, mas famílias compostas por crentes. É claro que a gente pode ter um membro de nossa família que não faz parte da igreja, que não serve ao Senhor, mas no meio da sua família, se você está aqui, há um crente lá. E a gente precisa partir do princípio que a vida do crente é uma vida convertida a Cristo, e esta conversão sendo verdadeira, é uma vida que dá frutos, dá sinais desta conversão. As nossas ações, as nossas atitudes, o nosso tratar, o nosso viver, é um viver diferente. Sendo assim, irmãos, nós temos que tratar assuntos como mentira e tantos outros no meio das famílias com total repreensão. Tem que ser radical. A gente não pode abrir precedente, abrir brechas, e a gente vai ver
como é que se deu o problema da mentira nesta família de Ananias e Safira, e a gente vai perceber que a mentira não começa na mentira propriamente dita deles. Começa antes, e a gente vai ver isso aqui, e os irmãos vão entender. Então, a gente precisa partir do princípio que o crente, ele não vive de forma alguma na mentira. Só que aí eu gostaria de perguntar a vocês mais uma vez, que vocês podem responder no coro. Você pode dizer sim ou não, o que você achar, mas com coro, no 3 eles vão dizer. Porque a gente vai perceber, respondendo essa pergunta, aonde nós devemos vigiar e ter muito cuidado para que nós não caiamos neste erro. Então, meus irmãos, respondam para mim. Há mentira no meio das famílias? Sim. Há mentira no meio das famílias dos crentes? Então, tá bom. Então, vamos à nossa lição. Eu gostaria de começar já introduzindo este assunto, fazendo a leitura de alguns textos com vocês a respeito da mentira. E aí eu gostaria que os irmãos que abrirem, que acharem, pudessem se colocar por gentileza de pé e fazer a leitura. Se o diácono puder me ajudar, levando o microfone, nós agradecemos. O primeiro texto se encontra em Números, capítulo de número 23, versículo 19. Números, capítulo de número 23, versículo 19. Se achou, se coloque de pé, por gentileza. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não o faria? Ou falaria e não o cumpriria? Irmã Milka, se a senhora já está com o microfone, por gentileza, Levítico, capítulo de número 19, versículo 11. Então, nós estamos vendo que Deus não pode mentir. O texto de Números disse isso. Agora, Levítico, capítulo 19, versículo 11. Não roubareis, nem usareis de falsidade, nem mentireis uns para com os outros. Então, é mandamento de que o povo de Deus não minta. Obrigado, irmã Milka. Então, a gente percebe aqui princípios divinos. Isto dado nos textos que se encontram no Pentateuco, que são livros muitas vezes orientativos ao povo de Deus, e nós estamos vendo que há um princípio. Primeiro, o nosso Deus, ele não pode mentir. O nosso Deus é verdade, ou é a verdade. E a gente precisa entender isso. Neste princípio, o seu povo também não deve mentir. É por isso que o texto de Levíticos está dizendo para que o povo não minta. O apóstolo Paulo também recomenda isso, no texto áureo nosso de Colossenses capítulo 3, versículo 9, dizendo: não mintais uns aos outros. Então a gente precisa perceber que isto aqui é um princípio estabelecido por Deus. Vamos lá, mais alguns textos. João capítulo 8, versículo 44, um texto muito citado e conhecido. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis
Então, nós estamos vendo que o pai da mentira é o diabo. Então, vocês percebem que o princípio é que o nosso Deus se põe em verdade, o inimigo das nossas almas se põe em mentira. Se tem dois lados aqui, os irmãos vão perceber, lá na frente a gente vai tratar sobre isso, que a gente precisa tomar muito cuidado para não estar do lado da mentira. Porque senão a gente vai estar tratando as coisas para a nossa vida, fazendo-se inimigos do Senhor. Vocês vão perceber isso e a gente vai tratar sobre isso na vida de Ananias e Safira. Como eles se puseram contra o Senhor e contra o Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 17, versículo 24 e também versículo 25. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículos 17, 24 e também 25. Ninguém achou, meus irmãos? Gálatas capítulo 5, versículo 17, versículo 24 e também o 25. Vinte e quatro e 25 também. Obrigado, diácono Abimael. Tiago, capítulo 3, versículo 14. Carta de Tiago, capítulo 3, versículo 14. Mas, se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis, nem gritais contra a verdade. Obrigado. Então, nós estamos percebendo que há uma série de textos e tem outras referências, mas para ganharmos tempo, nós não vamos fazer a leitura, que a gente precisa entender que o princípio para o crente é viver na verdade. E aí, Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo 4, eu estava aqui procurando a referência porque eu citei o versículo, mas não citei a referência. Diz assim: ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos, ou justos são. Deus é a verdade. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então, o nosso Deus é a verdade. E o princípio que nós devemos viver é o princípio da verdade. Então, a gente vai introduzindo o assunto, vendo que a mentira, ela não pode ser nem sequer cogitada no meio do povo de Deus. Ela não deveria ser nem sequer pensada. E nós vamos ver os prejuízos dela no meio da família. Então, meus irmãos, chegando na lição de número 11, nós temos a primeira lição que vai tratar sobre uma família do Novo Testamento. As demais lições todas trataram sobre famílias que estavam no Antigo Testamento. Nós vimos a família de Abraão, a família de Jacó, vimos a família, ou o contexto da família de Sansão, de Jó, entre outras famílias, e todas elas no Antigo Testamento. Chegando aqui nesta lição de número 11, nós temos a primeira família representada do Novo Testamento. E esta família está inserida num contexto da igreja primitiva, que é justamente o contexto do início dos capítulos de Atos dos Apóstolos.
E este contexto é o contexto onde, após o capítulo de número 2, a igreja experimentou o avivamento. O dia de Pentecostes, onde todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente sobreveio um tão grande vento, e eles foram cheios do Espírito Santo. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. E ali dá-se início à chamada igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Dali a gente tem uma igreja experimentada, ou com experiências do Espírito, e uma igreja que está crescendo, está em crescimento. Nós vamos ver ali no capítulo 2, no final do capítulo, que todos os dias se achegavam crentes, novos convertidos àquela igreja. Porque a igreja estava cheia do poder de Deus, os crentes observavam a doutrina dos apóstolos, e aqui é importante pontuar, porque quando se trata de avivamento, a gente está falando não só de línguas estranhas, não só do poder de Deus dito como um movimento, mas também na observância da doutrina, da palavra, porque a base do avivamento é a palavra. Então aquela igreja era experimentada no poder de Deus, no movimento do Espírito Santo, mas também era uma igreja bem estruturada quando se diz respeito à palavra e ao ensino. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e também na oração, e também no partir do pão. Então era uma igreja que estava em crescimento, e um crescimento genuíno do avivamento experimentado pelo Senhor. E aqui a gente precisa entender que esta igreja foi tomada pelo agir e pelo mover do Senhor, de forma que os crentes eles tinham uma genuína e, em essência, uma comunhão. Eles tinham uma comunhão bem vivida entre os crentes, onde naquela igreja não havia necessitados. Nós vamos ler isso no texto que nós vamos ter por base da lição, não no capítulo 5, mas no capítulo anterior, o capítulo 4, e nós vamos ver que esses crentes, eles repartiam tudo, tinham tudo em comum, eles tinham a sua comunhão muito bem vivida. E aqui a gente vai começar a entender o contexto pelo qual Ananias e Safira estão dados a esta situação de mentira e também de morte que eles tiveram. E aqui eu convido a você a abrir a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, porque o contexto do texto do capítulo 5, onde aparecem estes dois personagens, Ananias e Safira, ele se inicia no capítulo de número 4, e aí a gente vai fazer a leitura a partir do versículo de número 32. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 32 em diante. Diz assim, eu mesmo vou ler, para que a gente possa fazer alguns comentários. Versículo 32 diz assim, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Então, perceba o que o texto está dizendo. E era a unidade, a comunhão. Eles eram o coração e a alma da multidão dos que criam. Então, a gente lembra aqui de um ensinamento do apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele diz, e nós, sendo muitos, somos um só corpo. Apesar da nossa grandeza em quantidade, nós ainda somos um em Cristo Jesus. Então, esta igreja está experimentando isso. E aí o texto de Atos começa dizendo, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa do que possuía era sua própria. Então o crente tinha algo, ele não estava dizendo, olha, é meu. Eles não diziam assim, mas todas as coisas lhes eram comuns. Versículo 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Pela comunhão, pelo partir do pão, pelo compartilhar dos bens, não havia naquela igreja necessitados. Porque todos os que possuíam herdades, posses ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos.
Versículo 25. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chifre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então a gente vai percebendo que esta igreja que experimentou o avivamento está vivendo uma vida de unidade, uma vida de comunhão. O texto no versículo 34 diz que não havia nenhum sequer necessitado naquela igreja pelo compartilhar dos bens. Então aquele que possuía algo não dizia que era dele, mas vendendo a sua posse, a sua herdade, a sua casa, trazia o valor, a oferta aos pés dos apóstolos. Mas é importante a gente pontuar aqui, porque a gente vai entender isso, e é importante que a gente entenda, porque a gente vai compreender o que foi a situação de Ananias e de Safira. Que este compartilhar aqui não é um compartilhar imposto pela liderança da igreja. Não é uma comunhão imposta pelos apóstolos. Os crentes que experimentaram o avivamento do Senhor, eles têm em seu coração o sentimento da comunhão. Então não é algo que estão dizendo os apóstolos: olha, vende a sua casa, traz o valor, vamos repartir entre os irmãos. Olha, o fulano de tal tem tal necessidade, vende a tua herança, vende a tua... Não, não era isso. Era algo espontâneo, em que os crentes tinham o prazer de vender a sua posse e trazer o valor aos pés dos apóstolos. Eles estavam vivendo na comunhão dos santos. Então não tinha aqui uma obrigação da igreja de fazer assim. Não tinha algo imposto que tem que ser feito assim. Não, era a espontaneidade dos crentes que traziam a sua oferta para a igreja e se repartia entre os crentes. E assim, não havia necessitado algum naquela congregação. Então a gente percebe que Ananias e Safira caem em um erro muito grande. E a gente vai ver isso no capítulo de número 5. Só que aí é importante a gente dizer, dentro desta não obrigação dos crentes, que esta igreja era tida, o pastor Ciro Sanches, ele escreve o livro na série de pregadores, se eu não me engano, do Novo Testamento. Ele diz sobre Barnabé, no livro que ele fala sobre Barnabé, no primeiro capítulo, ele vai fazer, e o Barnabé é um personagem importante da igreja primitiva, ele faz ali uma definição da igreja primitiva, dizendo que esta igreja era uma igreja comunitarista. E aí ele faz a definição do que é ser comunitarista, diferenciando do comunismo. Por quê? A gente não pode cair no erro de achar que a igreja primitiva era uma igreja comunista, pois não era. O comunismo, ele nega a fé, ele nega a liberdade de expressão, e ele impõe com que os bens do cidadão seja compartilhado, ou seja, um bem comum a todos. É uma imposição do comunismo. Agora, no comunitarismo, não é assim. É a espontaneidade, é a comunidade vivendo em comunhão. Então, o pastor Ciro Sanches define a igreja primitiva como uma igreja comunitarista. É claro que é importante dizer que estes termos são de uma era mais moderna. Não havia esse termo no tempo dos apóstolos ou da igreja primitiva, mas é um termo que cabe hoje, com a análise, com o estudo, à igreja primitiva. Então, não era uma imposição, não era uma obrigação dos crentes partilhar, mas eles partilhavam, pois tinham esse sentimento gerado pelo Espírito Santo de Deus em seu coração. Então a gente vai agora para o capítulo de número 5. Como eu disse, já foi feita a leitura do texto, mas a gente vai ler de novo e pontuar algumas coisas aqui no texto do capítulo 5. Já vimos o contexto em que ele está inserido, o contexto da história de Ananias e Safira, e agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre estes dois personagens. Versículo 1 do capítulo 5 diz assim:
Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Então perceba que o texto ele está continuando a história do capítulo 4. O capítulo 4 se encerra com Barnabé vendendo a sua herdade e trazendo a oferta aos pés dos apóstolos. E aí o capítulo 5 começa dizendo: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu também uma propriedade. Então eles venderam a sua posse, a sua casa, a sua herdade. E reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui a gente já começa a entender o que foi que Ananias e Safira fizeram. O versículo 2 está dizendo, versículo 1, eles venderam a propriedade, no versículo 2, retiveram parte do preço. Então, para exemplificar, a gente pode dizer que eles venderam uma propriedade no valor de 200 mil. E eles ficaram com 100 mil reais. Venderam por 200, ficaram com 100 mil. E estes outros 100 mil depositaram aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então vocês estão percebendo que o Ananias foi lá, entregou a sua oferta. Ele não tinha obrigação nenhuma e entregou a sua oferta. Só que o erro do Ananias é dizer que ele estava entregando tudo. A mentira está aí. Porque ele não tinha obrigação nenhuma, e o próprio Pedro vai dizer aqui no versículo 4, que ele não tinha essa obrigação. Mas ele está levando a oferta e dizendo: olha, vendi a minha propriedade, está aqui. A minha oferta, todo o valor está aqui. Mas era mentira. E o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, está dizendo: Ananias, por que você deixou com que Satanás enchesse o teu coração para que você mentisse para o Espírito Santo? Então o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, já tem a revelação de que o Ananias está se portando com mentira diante da igreja, diante dos apóstolos. E aí o Pedro vai dizer no versículo 4, guardando-a, não ficava para ti? O que Pedro está dizendo? Olha, Ananias, você não precisava trazer a oferta. Se você ficasse com dinheiro, era seu. E vendida não estava em teu poder. O que o Pedro está dizendo é: você não precisava mentir. Ficasse com dinheiro, o dinheiro é seu, a propriedade era sua, você podia ficar. Mas você trouxe e mentiu. Então o erro do Ananias não é nem querer ficar com um valor. O erro do Ananias é mentir. É dizer que estava levando tudo quando não estava levando tudo. E a mentira começa aqui. Só que aí a gente começa a perceber que o Ananias e Safira, eles estão tendo uma atitude como quem quer fazer o bem, ou como quem quer fazer como os outros faziam. Ora, o Barnabé entregou o valor todo, vou também dizer que entreguei tudo, quando não estou entregando. Só que não era obrigação deles, e eles não precisavam entregar o valor, ou não precisavam entregar tudo, mas disseram que entregaram tudo. Então, a mentira está aí. E aqui a gente percebe, a gente vai ver nos pontos da lição, que a mentira de Ananias e Safira não começa no simples ato deles executarem o plano que tiveram de dizer que entregaram tudo quando não estavam entregando tudo. Mas começa numa inveja, num olhar invejoso diante do Barnabé, ou dos outros irmãos que assim faziam, dizendo: olha, se eles estão levando aqui o valor todo, se todo mundo está vendo, vamos também fazer isso. Só que eles não queriam entregar tudo, não precisavam entregar tudo. Então a gente percebe que a brecha da mentira começou num sentimento, numa inveja. E a gente percebe que a situação de Ananias e Safira, ela fica pior quando a gente vê que eles estão planejando. O texto vai dizer que o Ananias sabia do que estava fazendo e a sua mulher também sabia.
Não é que o Ananias fez por fazer e a Safira também foi lá e errou. Não, os dois sabiam que venderam por tanto e estavam entregando apenas uma parte. Então vocês percebem que eles planejam. Que não só planejam, como executam. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma família envolvida na mentira. E aqui eu não posso me prender muito, senão a gente perde o tempo dos nossos pontos e subpontos da lição. Então, aqui a gente já viu qual foi o problema, qual foi o erro do Ananias e também da sua mulher Safira. E aí, o Ananias, ele recebe a punição de Deus. Quando ouve as palavras de Pedro, versículo 5, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Versículo 6, e levantando-se os moços, cobriram o morto e transportaram-no para fora e o sepultaram. Versículo 7, e passando um espaço de quase 3 horas, então o Ananias foi lá, mentiu, morreu, e agora vai vir a mulher do Ananias. Não sabendo o que havia acontecido. Então a Safira chegou ali e não sabia que o Ananias tinha morrido, não sabia que tinha acontecido aquilo ali. E aí o Pedro vai perguntar para ela, dize-me, versículo 8, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então a Safira sustenta a mentira do Ananias e sustenta o plano que eles estavam executando. Versículo 9, então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos consertastes? O que o Pedro está dizendo? Por que você e o seu marido fizeram este conserto? Planejaram, fizeram esta mentira para tentar o Espírito Santo. Eis aí a porta aos pés do que sepultaram teu marido e também te velarão a ti, ou levarão a ti. O que Pedro está dizendo? Olha, seu marido veio aqui, mentiu, morreu, e você também vai morrer. A punição também vai chegar para você. E aí, versículo 10, e logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços acharam-na morta, e levando-a para fora, o sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Então, Ananias e Safira planejam juntos, só que em 2 momentos, o Ananias vai sozinho, entrega a oferta, mente e recebe a sua punição, e depois vem a Safira cometer o mesmo erro do seu marido, com o que eles tinham planejado. O próprio Pedro diz, por que vocês fizeram este conserto? Por que vocês planejaram isso? Então, a esposa e o marido estavam envolvidos nesta mentira. E o versículo 11 é importante, por quê? E houve grande temor em toda a igreja, e todos os que ouviram estas coisas, porque a punição para o Ananias e para a Safira foi uma punição que trouxe exemplo aos demais. Porque na igreja haviam ali a comunhão, eles tinham uma boa prática, eles tinham um bom costume, só que o Ananias e Safira estão se corrompendo. E aí o Senhor dá a eles a punição, e esta punição serve de exemplo para os outros. Então, toda a igreja, quando sabe daquilo, quando presencia aquilo, e todos quantos ouviram a história, tiveram um grande temor. Porque eles sabiam agora que as coisas tinham que ser feitas com verdade e com sinceridade. O bom costume deles precisavam ser levados de uma boa forma diante do Senhor. Então, meus irmãos, esta foi a nossa introdução, para que a gente já começasse a tratar um pouco deste assunto, ou desta história do Ananias e também da Safira. E aí a gente vai agora para o primeiro ponto da nossa lição. Uma conversão duvidosa. É o título do nosso primeiro ponto, e o primeiro subponto diz, por que uma conversão duvidosa? Então, a gente vai tratar agora, ou analisar, por que é que a conversão de Ananias e Safira são uma conversão duvidosa, ou foi uma conversão duvidosa. Primeiro é importante a gente ressaltar que este Ananias e esta Safira faziam parte da igreja.
eles faziam parte desta igreja que experimentou o avivamento, que estava em crescimento, que vivia em comunhão. Então, eles estavam ali, eles eram crentes que faziam parte da igreja. Mas por que é que o nosso comentarista, pastor Elienay Cabral, está colocando a conversão do Ananias e da Safira de forma duvidosa? Justamente pelos seus atos, pelo seu comportamento. Porque o crente convertido, como eu disse aqui no início da nossa aula, ele precisa ter sinais, frutos de uma conversão verdadeira. O crente não vive como vivia antes de se converter. Aquele que mentia, diz Paulo, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe e alcance o seu sustento. Então, aquele que falava palavras torpes, agora não fala mais. O convertido precisa ter uma transformação verdadeira quando se chega a Cristo. Então, o Ananias e Safira faziam parte da igreja, mas tiveram atitudes de pessoas que não eram convertidas. E aí, o texto do capítulo 5, o versículo 1, diz assim: mas um certo homem, aqui não faz referência a que ele era judeu ou que ele era grego, não faz referência se ele fazia parte de uma família judaica ou não, e aqui também não cabe a nós, mas tudo indica que o Ananias não era judeu, que ele era um crente convertido ao cristianismo, que era gentil. Mas isso também não importa, porque parece que está dizendo assim, se fosse judeu não faria isso. O desvio do caráter da pessoa não diz respeito à sua nacionalidade. Então, a pessoa precisa ter uma moral bem estruturada, independente disso. Mas tudo indica que o Ananias não era judeu. Foi convertido ao Senhor, à igreja, pelo poder que estava sendo manifesto naquela igreja e pelo o alto índice de conversões que havia ali. Então, muito provavelmente, o Ananias ele se converteu mesmo ao Evangelho. Ele foi convertido ao Evangelho. Ele aceitou a Cristo. Só que a nossa conversão precisa ser acompanhada por mudança. Quando aceitamos ao Senhor e quando nós abraçamos o Evangelho, nós precisamos mudar. Nós precisamos nos despir. É o que o apóstolo Paulo está dizendo no nosso texto áudio, dizendo aos Colossenses, que ele diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo que os crentes no Senhor, eles já deixaram a velha roupagem. E não só a velha roupagem, como também os feitos do velho homem. Então, se outrora, lá fora, tinha-se uma vida mentirosa, quando se converte a Cristo, precisa-se haver mudança. Claro que isso não é fácil, claro que isso não é pela força do homem, mas é a ação do Espírito Santo de Deus dentro do convertido que faz com que ele tenha uma nova vida. Então, o princípio que nós temos é: o crente no Senhor precisa ter frutos dignos de uma conversão verdadeira. Então, não pode se haver dentro da igreja um crente que vive na mentira. Um crente que vive falando palavras duvidosas, que diz sim para cá e não para cá. Não se pode haver isso dentro de uma igreja onde se há crentes convertidos verdadeiramente. E é por isso que o pastor Elienay Cabral está trazendo um primeiro ponto, analisando a conversão de Ananias e Safira. Porque os atos e atitudes deste casal são atos e atitudes de gente que não é convertida, de gente que não é crente de verdade no Senhor. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 23, há um ensinamento muito aplicável aqui de Jesus, que aí a gente vai abrir o texto, Mateus, capítulo de número 15, ou melhor, capítulo 7, versículo 15 em diante, que diz assim:
Jesus está falando dos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Então, olha o que Jesus está ensinando aqui. Como é que se conhece quem é ovelha e quem é lobo? Como é que se conhece o crente verdadeiro daquele que anda em falsidade? Pelos frutos. Então, Jesus está ensinando aqui que os frutos é quem vão dizer se eu realmente me converti a Cristo ou não. É claro que há casos em que o crente comete um deslize, mas o viver no pecado, o viver numa vida mentirosa, numa vida de falsidade, numa vida onde nós vivemos mais como descrentes do que como crentes, isto põe à prova a nossa conversão. Então, a análise que a gente deve fazer aqui hoje, a partir da história de Ananias e Safira, é pensar sobre como eu estou me portando. Como é que eu, sendo, já que estamos falando de famílias, membro de uma família, seja o filho, o pai, a mãe, seja quem for, como eu, sendo crente no Senhor, estou me portando diante da minha vida em família, diante da minha vida, diante da igreja, de forma a dar frutos dignos de uma verdadeira conversão? Ou será que a minha conversão está sendo posta à prova quando se analisa as minhas atitudes? Ananias e Safira, pelo que nós podemos tirar do texto, sim, se converteram, viveram diante da igreja, tiveram uma vida ativa diante da congregação, porém, estão dando frutos não de convertidos, mas de descrentes. E o cuidado que a gente deve ter é, qual fruto eu estou demonstrando? Diante da minha família, qual o fruto que eu estou demonstrando? Diante da igreja, qual o fruto que eu estou demonstrando? E por que isso? Porque o próprio Jesus está ensinando. Pelos frutos é que se conhece. Então eu preciso dar frutos dignos de uma verdadeira conversão. Pastor Vanderlei.
Obrigado, meu pastor. Então, e é justamente o que o nosso pastor comentou, que no meio dos que andavam em verdade da comunhão, havia um mentiroso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o ambiente, pode ser que a maioria esteja em verdade, mas temos que tomar cuidado para a brecha da mentira não estar em nós. Talvez o irmão do lado está em verdade, mas então eu tenho que tomar muito cuidado. E aí eu gostaria, dentro desta fala da conversão, porque a gente já está vendo que é pelo fruto que se conhece alguém que verdadeiramente se converteu ou não, e o Ananias e Safira estão pondo à prova esta conversão, porque eles têm ações que não demonstram um verdadeiro convertido ao Senhor. E aí, na carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 2, versículo 14 em diante, e entrando ainda no capítulo 3, ele vai falar ali sobre 3 classificações dos homens. E a gente vai entender onde isso se encaixa na nossa fala do Ananias e de Safira. 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14 em diante, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, ou como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então, o que o apóstolo Paulo está abordando aqui? Primeiro, ele começa a falar sobre o homem natural. E o homem natural, no versículo 14 do capítulo 2 de 1 aos Coríntios, é aquele que ainda não conheceu a Cristo, não conheceu a verdade, ainda não teve contato com a verdade. Então, o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais, porque ele não conhece, e estas coisas são discernidas espiritualmente. Segundo, é que ele põe aqui o homem espiritual. O espiritual é o salvo em Cristo, é o convertido, aquele que conhece a verdade, aquele que anda na verdade. Este é o espiritual. Porém, há uma terceira classificação do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer lá no capítulo 3, sobre os crentes carnais. E aí é importante a gente dizer isso aqui, porque não se pode confundir o natural com o carnal. O carnal é o espiritual que se perdeu das verdades de Cristo. O carnal é aquele que conhece a verdade, que conhece a Cristo, mas em dado momento se desvia, se corrompe, ele se perdeu. Então, o crente carnal é aquele que sabe da verdade, mas vive, como o apóstolo Paulo disse, carnalmente entre inveja, entre contenda, entre dissensão, entre mentiras. Este é o crente carnal. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que ele, querendo ensinar estes crentes as coisas espirituais, ele não pôde. Por quê? Porque eram crentes que não se desenvolveram ou que se perderam no caminho e se tornaram carnais. Então, o que é que a gente quer tratar aqui sobre Ananias e Safira? É que eles podem até ter sido convertidos, mas em dado momento se tornaram carnais. O Ananias e Safira, eles podem até que se converteram verdadeiramente, dado ao avivamento da igreja, dado à efusão do Espírito, eles podem ter sido convertidos, mas eles se perderam. Eles se tornaram crentes envolvidos na carnalidade, que viveram e andaram segundo os homens, como disse o apóstolo Paulo
aos Coríntios. Então, o que é que a gente precisa observar aqui? É que nós, meus irmãos, sendo crentes no Senhor, sendo obreiros, irmãs do círculo de oração, jovens, membros do corpo de Cristo, devemos tomar o devido cuidado. Não é porque nós nos convertemos. Pode ser que nós realmente somos convertidos, mas se não vigiarmos, podemos nos tornar crentes carnais. Crentes envolvidos e dominados. Porque Ananias e Safira não foram apenas influenciados pelo Satanás, pelo diabo. Não, eles foram dominados. Porque eles planejam, arquitetam, fazem tudo envolto da mentira e executam isso. Então não foi um ato eventual. Eles estão vivendo, planejando, vivendo na carnalidade. Então, poderiam ser até convertidos, mas se perderam e se deixaram levar pela influência do inimigo. Então, o nosso cuidado, meus irmãos, sendo crentes, sendo pessoas que convivem, ou que congregam, ou que estão experimentando o agir do Senhor, o mover do Senhor na congregação, tomemos o devido cuidado, para que amanhã nós não sejamos como Ananias e Safira, que experimentando no meio dos irmãos a comunhão, a verdade, o agir do Senhor, nós nos percamos na mentira, nos percamos na hipocrisia, nos percamos na vida carnal e não na espiritual. Tomemos o devido cuidado e tenhamos zelo de nós e da nossa casa. Você pai, você mãe, zele para que a sua casa viva em verdade e que experimente as bênçãos do Senhor por assim viver. Porque quem vive na verdade é abençoado pelo nosso Deus. Então, meus irmãos, este primeiro ponto, ele está pondo à prova a conversão de Ananias e Safira pelas suas atitudes. Mas aqui nós estamos pontuando que eles podem até ter sido convertidos verdadeiramente, mas se perderam. Em dado momento, eles se perdem pela inveja, pela altivez e pela mentira que se envolveram diante da igreja do Senhor. Então, tomemos o devido cuidado e zelemos por uma vida sempre em verdade. Então, o segundo subponto da nossa lição, ele trata sobre a comunhão na igreja de Atos. Aqui eu não vou me ater a este ponto, porque a gente já falou muito sobre isso na nossa introdução, e aqui o nosso comentarista, pastor Elinay Cabral, está trazendo justamente como se dava a comunhão na igreja de Atos, traz o exemplo do Barnabé, no capítulo de número 4, que a gente já tratou sobre isso, sobre a igreja que vivia nesta genuína comunhão e tinham tudo em comum, e não havia, segundo o texto do capítulo de número 4, versículo 34, nenhum sequer necessitado nesta igreja, justamente pela comunhão dos irmãos. Então, subponto de número 3, a inveja e a hipocrisia de Ananias e de Safira. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Então, aqui a gente precisa observar e refletir sobre qual foi a motivação de Ananias e Safira para mentir diante da igreja. E a gente já viu a história onde se tinha o costume de fazer esta oferta diante da igreja, entregar tudo, e Ananias e Safira viram os irmãos, viram Barnabé, e quiseram também fazer assim, só que de maneira errada, em mentira. Então, o ato mentiroso de Ananias e Safira surge de um sentimento, do sentimento da inveja e também desta hipocrisia de Ananias e de Safira. E aqui a gente precisa tomar o devido cuidado, e aqui eu pego um gancho no comentário do pastor Vanderlei, porque ele disse que a gente deve tomar cuidado com aquilo que parece pequeno, com aquilo que parece que não tem nada, com aquilo que parece que não vai dar problema. Porque a gente tem que tomar o devido cuidado
Porque é daquilo que surge bem pequeno no coração, lá no íntimo, é o que surge depois os atos errôneos diante do Senhor. Então Ananias e Safira, por certo, observaram o Barnabé entregando a sua oferta e disseram: olha, eu também quero. E pela inveja, e por querer se aparecer, e por querer demonstrar que eles também ofertavam, que eles também davam a sua oferta, eles vão planejar o que planejaram para mentir diante da igreja. Então, a mentira surge antes, no sentimento errôneo que está lá no coração, lá no pensamento. Então, a gente deve tomar cuidado por aquilo o que hoje se ainda nem fez. O seu ato ainda não foi nem exposto, mas amanhã ele vai ser, se você deixar esta brecha aberta. Então a gente deve ter cuidado, meus irmãos, e isso não é só para mentira, isso não é só para o assunto que nós estamos tratando aqui, sobre tudo que se diz respeito a erros diante da igreja e diante da nossa vida de fé, é tomar cuidado com o que surge no nosso coração. Porque a ação, ela é a consequência do que está aqui dentro. A corrupção dos atos é a consequência do pensar, do maquinar na mente, daquilo que está surgindo aqui. Então, não deis, a orientação do apóstolo Paulo aos Efésios, lugar ao diabo. Não fica pensando coisas maliciosas, que amanhã você vai ter atos maliciosos. Não fica dando lugar achando que, não, eu não vou fazer isso nunca, porque isso é errado. Mas quem sabe, né, se eu fizesse isso aqui, isso seria bom. Quem sabe se eu desse a oferta como o irmão ofertou, isso seria bom. Os irmãos veriam que eu também oferto. Tome cuidado, porque parece pequeno, mas é daquilo que surge no coração que Ananias e Safira vão planejar e executar o plano mentiroso deles. Então a gente precisa andar em verdade, não só em ações, meus irmãos, mas no pensar, em tudo sendo santificados diante do Senhor. O nosso viver, o nosso andar, o nosso pensar, que nós busquemos a santidade diante do nosso Senhor. E aqui é importante pontuar que o Ananias e Safira vão mentir, e o próprio apóstolo Pedro está dizendo: olha, vocês não mentiram para os homens, vocês estão mentindo para Deus. O pensar que está enganando a igreja, o pastor, a liderança. Irmãos, com todo o respeito, e é claro que a gente deve ter o zelo, porque a gente deve respeitar os nossos líderes muito, mas o menor dos problemas para o Ananias e Safira era enganar o apóstolo Pedro. O menor do problema é enganar os crentes. O menor dos problemas deles era esse. Mas a atitude deles é uma atitude que vai contra, não a liderança, mas vai contra o Senhor. Está achando que está mentindo para o Pedro. Está achando que está mentindo para a igreja. Mas está mentindo para Deus. E é Deus que executa a justiça. Abrindo primeiro os olhos do apóstolo Pedro, revelando a mentira do Ananias, e depois punindo tanto o Ananias quanto a sua esposa. Então a gente deve tomar o devido cuidado, porque é do pequeno que se torna o grande. É da onde nasce no coração que daqui a pouco as coisas estão ficando pior. E aqui, meus irmãos, eu já estou olhando para o relógio, porque o tempo já vai se passando. Mas a gente precisa tomar o cuidado e trazendo a praticidade das famílias, porque quando se diz assim, tomar cuidado com o pequeno, é naquela coisa do que eu vi um exemplo de um pastor que estava trazendo o subsídio da lição, de número 11 que nós estamos estudando, e ele dizia assim, naquele do dizer, a mãe dizer para o filho, olha, você fez tal coisa, eu não vou nem contar para o seu pai, porque se eu contar para o seu pai, a coisa vai ficar feia. E isto é uma mãe dizendo para o filho, ou ensinando para o filho, que em determinados casos não se conta a verdade. Porque se contar a verdade, vai ser pior. E a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes
parece coisa boba, mas quando acontecer algo grande, a mentira vai estar batendo a porta. E aí, esta mãe não vai conseguir dizer para o filho que ele tem que contar a verdade, porque o filho aprendeu que quando a coisa fica feia, não se pode contar a verdade. Então é do pequeno que a gente precisa tomar cuidado. É viver em verdade na sua essência. A família precisa viver na união, na fidelidade, na harmonia e na verdade. O problema do Ananias e da Safira é que eles se unem, mas eles se unem em mentira. O casal, a família está unida, mas está unida maquinando o mal. A fidelidade deles, uns para com os outros, é para sustentar a mentira um do outro. O Ananias vai lá, mente, depois vem a Safira, não sabendo do que aconteceu, e sustenta a mentira do marido. Uma família envolta no pecado, na mentira. E aqui se tem o fim trágico para uma família, porque há um prejuízo da mentira. Então a gente precisa tomar o devido cuidado, meus irmãos, para que a gente não tenha na nossa vida o descuido de abrir pequenas brechas. Nem os filhos, nem os pais, nem o membro da família vivendo em mentira, seja ela qual for. E os crentes no Senhor, dentro da igreja, também vivendo em verdade. Mas lembrando sempre, a igreja é composta por nossas famílias. Famílias abençoadas é uma igreja abençoada. Família que vive na verdade é uma igreja que viverá também na verdade. Então que a gente tenha o devido zelo e o devido cuidado para que a nossa vida seja uma vida em verdade diante do Senhor. Liga. Ou na ligação, né, tá procurando pelo pai, ó, fala que eu não estou aí não. Então é destas coisas que a gente se aprende a viver uma vida que em determinados casos você está mentindo, mas daqui a pouco essa mentira vai crescendo. Então a gente deve tomar o devido cuidado. E aqui, meus irmãos, eu preciso correr. Eu preciso correr porque a gente está, o tempo está passando. E aqui eu gostaria de fazer uma pontuação, que a gente voltasse no capítulo de número 5 de Atos, porque se pode dizer assim, o Ananias e Safira foram influenciados pelo inimigo. Isto é verdade? É verdade, pode ser verdade. Só que o versículo 3 do capítulo 5, olha o que Pedro está dizendo para o Ananias. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então Pedro está dizendo, olha Ananias, por que você deixou Satanás te influenciar? Por que você deixou Satanás encher seu coração para que você contasse uma mentira? Só que no versículo de número 4, olha o que Pedro vai dizer. Por que formaste este desígnio em teu coração? Então parece uma contradição do Pedro, porque ele está dizendo, ora, que o Satanás encheu o coração do Ananias, e no outro versículo ele diz que o Ananias formou este plano, este desígnio em seu coração. O que nós precisamos observar aqui é que o crente, ele precisa vigiar. Porque é do nosso íntimo que surgem as nossas ações. Então a gente precisa vigiar. E quando se diz que o Satanás encheu o coração do Ananias, quer dizer que o inimigo ele se aproveita de um sentimento do Ananias. O Ananias já está inclinado ao erro,
Mas aí o Satanás já entra com toda a força e o Ananias se deixa levar. E é por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo de número 4, versículo 17, da carta aos Efésios, ele está dizendo: não deis lugar ao diabo. O crente precisa viver uma vida revestida pelo Senhor, para que em dados momentos, Satanás não tome a sua mente para que você tenha ações pecaminosas. Então, quando o apóstolo Pedro diz: por que deixaste Satanás encher seu coração? Ele está dizendo: por que você deu lugar ao diabo? Por que você foi influenciado? Mas a parte da culpa do Ananias não está isenta. É por isso que o Pedro está dizendo no versículo 4, por que é que você formou no seu coração este desígnio? Então não é botar a culpa no diabo dizendo: ah não, o diabo me tentou e eu deixei levar. É levar a discussão para dizer: eu já estava inclinado, eu pensei isto, eu queria sim ofertar, aparecer ali, mas eu queria ficar com dinheiro. O Ananias tinha total liberdade para dizer: eu não quero entregar a oferta toda. Não tinha imposição. Ele poderia ir lá entregar parte da oferta sem problema algum, mas ele quer dizer: não, aqui está tudo, porque eu também entrego toda a minha oferta, eu também sou ofertante, eu também vendo a minha herdade e compartilho com os irmãos. Mas dentro da vaidade do Ananias, dentro do coração dele, ele queria mesmo ficar com dinheiro e ter a aparência do crente que compartilha, que oferta também. Mas é nesta vaidade que Satanás se aproveita e faz com que Ananias e também Safira se percam. Então, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado para que a nossa vida não seja influenciada e que nós para nós não darmos lugar ao diabo, como diz a recomendação do apóstolo Paulo aos Efésios. O inimigo influencia? Sim, mas o crente precisa vigiar. O crente precisa estar revestido. A culpa não é posta só no Satanás, não. A culpa também é do crente que abriu brecha ao diabo. Diácono Kennedy.
Então, meus irmãos, vamos seguindo a nossa lição. Passando este primeiro ponto, agora a gente vai para o segundo ponto da nossa lição, o problema da mentira dentro da família. O problema da mentira dentro da família. Primeiro subponto, a mentira produzida dentro da família. E aqui é importante a gente pontuar, e é claro que a gente já vai, dados os assuntos, um puxando o outro, a gente acaba adiantando algumas coisas. Porém, é importante a gente dizer aqui que a mentira produzida nesta família é uma mentira em consenso entre o casal. Então, não é que o Ananias maquinou a mentira sozinho e nem que a Safira fez sozinha. Os dois estão envolvidos na mentira. E aí é o que a gente precisa tornar a dizer, que é louvável dentro de uma família que haja o amor, o carinho, a harmonia, a união, a fidelidade. Tudo isto é recomendável e a gente louva a Deus com que isso haja na nossa casa. Só que dentro da casa do Ananias, eles estão tão perdidos que este casal está unido, este casal está junto, porém em mentira. Os dois estão envoltos no pecado da mentira. Então, esta família está completamente perdida pela mentira. Não é um membro da família perdido, é a família toda. Então, o Ananias e Safira estão se colocando diante do Senhor em mentira, e, como eu disse lá na introdução, eles estão fazendo do Espírito Santo o seu próprio inimigo. E aí tem um texto, e aqui não dá muito para a gente ter muito tempo para falar disso, mas Isaías, capítulo de número 63, versículo 10, eu vou tirar o texto aqui do seu contexto, só um minutinho para a gente ter e ganhar tempo, mas versículo 10 do capítulo 63 de Isaías diz assim: mas eles foram rebeldes e conquistaram o seu Espírito Santo, por isso lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então, o texto de Isaías está dizendo sobre o povo envolto em seu pecado, conquistaram o Espírito Santo, se tornando rebeldes, e o texto de Isaías está dizendo, e lhes tornou em inimigo. Então, o Espírito Santo torna-se inimigo do povo que está perdido na sua rebeldia e no seu pecado. E o próprio Espírito Santo vai pelejar contra eles. Então, perceba a seriedade da questão, quando o apóstolo Pedro está dizendo, olha, vocês estão mentindo contra Deus e vocês estão mentindo contra o Espírito Santo. O Ananias e Safira se põem contra o Espírito Santo. Inclusive, o texto do capítulo 5, no versículo de número 9, quando Pedro diz a Safira, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo? Esta expressão tentar aqui, do grego, traz justamente a ideia do provar o Espírito Santo. Ir contra o Espírito Santo. É como se o texto estivesse dizendo que Ananias e Safira estivessem levando a oferta, dizendo assim, vamos ver se o Espírito Santo vai revelar isso aqui, vamos ver se a gente vai escapar, vamos fazer isso aqui para ver se fica tudo por entre os panos. Então, eles estão se colocando contra o Espírito Santo. E aí, é claro, a justiça vai vir sobre eles, e eles vão vir a falecer. Então, quando a gente está envolto na mentira, tome cuidado, para não estar entristecendo o Espírito Santo, ou conquistando, como diz o texto de Isaías, e tornando o próprio Espírito Santo de Deus o nosso inimigo. Então, esta família produz a mentira no seu contexto como um todo. Não é um membro só. O casal está envolto e envolvido com a mentira.
Segundo subponto, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Aqui a gente pode fazer, claro, um paralelo com o texto de Gálatas, quando o apóstolo Paulo está tratando sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. E aqui o nosso comentarista ele está trazendo justamente isso, dizendo que quem faz uso da mentira está sendo dominado pelo poder da carne ou pelas obras carnais. E lembrando também do texto do apóstolo Paulo, quando ele diz aos coríntios que, vivendo envolvidos em dissensões, invejas, porfias, em mentira, esta igreja estava sendo uma igreja carnal e não espiritual. E aqui neste ponto eu gostaria só de pontuar que o pecado de Ananias e Safira não foi aquele pecado pontual. Como a gente já pontuou aqui, eles planejaram, eles maquinaram e executaram o plano da mentira. Então, Ananias e Safira não foi aqui numa situação corriqueira e foram pegos da mentira, não. Eles tiveram um plano, planejaram tudo aquilo e foram lá na frente dos apóstolos, na frente da igreja e executaram o plano da mentira. O que nos leva a entender que eles foram dominados pela obra da carne. Que eles foram não só influenciados pelo inimigo, mas dominados por ele. Deixaram de tudo uma vida espiritual, na verdade do Evangelho, para se envolver com esta mentira. E aqui eu gostaria de citar também, por exemplo, a história do próprio apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro mentiu. Negando a Jesus 3 vezes, o apóstolo Pedro estava mentindo. Só que o que acontece aqui é que, quando se trata de pecado e destas ações pecaminosas, há sempre a esperança do arrependimento e há sempre a esperança da misericórdia do Senhor. O Provérbio, capítulo de número 28, versículo de número 13, diz: aquele que confessa e deixa os seus pecados alcança misericórdia. Então, o viver na mentira e o viver em pecado é o problema. Ora, meus irmãos, todos nós somos pecadores, mas nós não vivemos dominados pelo pecado, nem menos pela mentira. E aí eu gostaria de citar aqui o texto citado também pelo nosso pastor, capítulo 22 do Apocalipse, versículo 15, que diz assim: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, este amar e cometer é justamente aquele que vive uma vida envolvida com mentira. Então, a gente precisa tomar o devido cuidado, porque o crente precisa viver uma vida não em mentira, mas em verdade, na luz do Evangelho do Senhor. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição e a gente já encerra, porque o nosso tempo já se findou. Então, no terceiro e último ponto da nossa lição, o problema da mentira dentro da família. É claro, meus irmãos, que nós já tratamos aqui o assunto como um todo, e aqui nesse terceiro e último ponto, há conselhos para que nós precisamos agir contra a mentira. Nós precisamos não deixar com que o inimigo haja no meio da nossa família. E precisamos combater e tomar cuidado com os defeitos ou os desvios morais dentro do nosso lar. E aí, neste primeiro subponto, o cuidado contra os defeitos morais no lar, há um exemplo aqui da mentira de um chefe de família, que é o Acã. O Acã que mentiu, roubou lá aquilo que não era para ser roubado, e toda a sua família, em Josué capítulo 7, versículo 1, 24 e também versículo 25, toda a família vai perecer pelo erro do Acã. Então eu vou ler o texto rapidamente, só para a gente ter este exemplo, e depois vamos a outro exemplo, para que nós encerremos a nossa aula. Josué, capítulo de número 7, versículo 1, diz assim:
E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, seus bois, os seus jumentos, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todos o Israel o apedrejou, e os queimaram com fogo, depois de apedrejá-los. Então aqui é o exemplo de uma família, que o pai desta família está envolto na mentira, mas que toda a família pereceu. O exemplo de Ananias e Safira é o exemplo onde toda a família está envolvida, onde o casal está envolvido na mentira. E outro exemplo que eu gostaria de citar é o exemplo de uma família já estudada por nós nas primeiras lições deste trimestre, que é a família de Isaac. Porque em Gênesis capítulo 27, versículo 41, o Esaú está dizendo, e aborreceu Esaú, obrigado, a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, então matarei a meu irmão Jacó. Então aqui é a consequência, o prejuízo da mentira na família de Isaac, porque o seu irmão, o Jacó, está a enganar o seu irmão. Isto com a ajuda de sua mãe. Então a gente percebe que ali a mãe também está incentivando o filho na mentira. Então tomemos o devido cuidado sempre, que não haja mentira no meio da nossa casa, da nossa família, mas que vivamos em verdade. Eu lerei a nossa conclusão e nós estamos a encerrar a nossa aula. Irmã Milka, à vontade, o diácono aqui, por gentileza. O microfone para a irmã Milka. Paz o Senhor mais uma vez, irmãos. Logo no texto de leitura bíblica em classe, é falado assim que as posses dos irmãos da igreja primitiva era como se não fosse deles, né? Eles tinham as coisas em comum e eles não tinham aquele orgulho que o carro é meu, a casa é minha, o apartamento é meu. Então, eles tinham esse comportamento de ajudar os irmãos, de amar, né? E talvez tenha sido por isso, irmãos, que quando o Barnabé, talvez não, com certeza, ele entregou a sua posse, porque ele entendia, Deus que me deu, isso eu devo dividir, porque, como você mesmo falou no início, a questão da comunidade, né, não o comunismo, e isso tira de nós, irmãos, esse orgulho de pertencimento, de que é meu, Deus me deu. Daí a oportunidade, irmãos, da gente orientar os nossos filhos, todos os bens que a gente adquirir em família, e, meus filhos, Deus que me deu isso. Olha, foi esse emprego, foi o Senhor que me deu, esse carro foi a bênção de Deus que nos alcançou, e colocar todas as oportunidades que a gente tiver, orientar os nossos filhos, móveis que você comprar em casa, Deus que nos ajudou, porque Deus deu emprego ao seu pai ou a mim. Então, irmãos, colocar sempre isso para as nossas famílias, a gente está tirando do coração dos nossos filhos de esse orgulho, que esse emprego, tudo que a gente tem, foi Deus que nos deu. E esse orgulho, essa ambição que levou a Ananias e Safira a tomar esse comportamento. E olha como começou. Começou com uma coisa pequena. Tem um ditado que diz assim, que são as pequenas pedras que nos fazem cair. Não é uma grande pedra que nos derruba, porque a gente está vendo, mas uma pedrinha, uma brita, hoje, amanhã conta uma mentirinha, e isso vai levando a situação a ficar difícil. E o texto que você mesmo falou, olha só, o casal em comum
pensou, vamos testar o Espírito Santo? Irmãos, olha que coisa absurda, que a gente vigie, que a gente tenha graça de Deus, para que mesmo se um cônjuge partir com um pensamento desse, o outro tem que estar esperto, e que não nos deixemos, irmãos, que isso prevaleça na nossa casa. Mas eu acho que o princípio, principalmente nós, mulheres, mães, que a gente sempre fale para os nossos filhos, Deus nos deu isso, Deus que nos abençoou, colocar nos nossos filhos, tirar do coração deles, que o dinheiro, que essa vaidade, que o orgulho, que o emprego bom, não, tudo isso, irmãos, é bênção de Deus nas nossas vidas, para que a gente não caia nesse fracasso, para que a gente evite os nossos filhos. E quanto à questão da mentira, quantas vezes já nos aconteceu, e a gente que é mãe sabe disso, quando vai corrigir o filho, o menino fala assim, mãe, não conta para papai não conta para papai, aí você, não vou contar. Irmãos, tem coisas que às vezes eu nem contava mesmo, porque eu sabia resolver. Claro que a gente como mãe, a gente resolve um monte de coisa na correção dos nossos filhos, mas irmãos, a gente precisa falar, não, eu vou contar para o seu pai sim, mesmo que você não precise contar, mas você precisa dizer que você vai falar, porque senão, irmãos, os nossos filhos vão ter na gente um aparato, mamãe me cobre. E aí, então, a gente precisa tomar cuidado disso. Aí a mentira pode se acumulando e a gente ter prejuízo futuro. É verdade, irmã Milka. E aí, lembrando, meus irmãos, que esta essência do comunitarismo da igreja primitiva não era algo imposto, era algo em essência. O agir do Espírito naquela igreja faziam com que eles compartilhassem todas as coisas. Lembrando sempre do capítulo 4 de Atos, versículo 34, e não havia um sequer necessitado naquela igreja pela comunhão dos irmãos e pelo partir dos bens. Então, o Ananias e Safira não tinham a obrigação, mas quiseram, por vaidade, dizer que estavam ofertando e caíram na mentira, e o juízo do Senhor veio sobre eles. E aí, meus irmãos, eu gostaria de encerrar, as turmas já voltaram, mas eu não trouxe aqui as definições de mentira, eu não achei por bem que a gente ganhasse tempo e ficasse só nos textos bíblicos, mas um termo grego para mentira é hipócrino, um dos termos gregos é hipócrino, que dá também a origem à hipocrisia, mas esta palavra tem origem no teatro, e do teatro é que vem esta imagem aqui, da sua revista aí, que você vai ver uma máscara, e esta máscara é justamente a máscara da hipocrisia, ou representa esta hipocrisia. O Ananias e Safira puseram máscaras diante da igreja, diante dos apóstolos, mas as máscaras que nós colocamos diante dos homens, irmãos, de nada vale diante de nosso Deus. Então fique com a sua reflexão, lembrando sempre, reflita, quais têm sido o seu fruto, como crente convertido no Senhor, diante da sua família e diante da igreja. Será que nós vamos pôr à prova a sua conversão, como estamos pondo a de Ananias e Safira? Ou será que você vai ser um crente verdadeiro diante do Senhor? Vivamos então em verdade, não dando lugar ao diabo, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 17. Nossa conclusão diz assim: como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com uma morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Primeira carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 3, versículo 15. Portanto, ainda que no primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. Andemos, pois, então, na verdade. Coloque a mão, por gentileza, no seu coração e vamos orar. Após a oração, o Ministério de Música estará cantando e os obreiros recolhendo as ofertas. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer-te, ó Pai. Bendizer o teu nome por mais uma lição aqui lecionada. Ó Deus, este assunto tão importante tratado aqui, sobre famílias, na temática, ó Deus, da mentira. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar,
Que o Senhor possa nos esforçar, que o Senhor possa revestir, ó Deus, os crentes e as famílias que aqui estão representadas, ó Deus, para que a mentira, ó Deus, não tenha lugar algum, ó Deus, no nosso meio. Que os crentes, os membros das famílias que aqui estão, eles não estejam envolvidos como estiveram Ananias e Safira, este casal. Ó Deus, abençoe de uma forma a dar força aos pais, às mães, aos filhos. Ó Deus, que o Senhor ajude as nossas famílias, para que vivamos em verdade. Ó Deus, em verdade uns para com os outros, e em verdade também, ó Deus, para fora de nossa casa. Ó Deus, ajuda esta família, ajuda a nossa família, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para que alcancemos, ó Deus, bênçãos tais do Senhor, bênçãos, ó Deus, que crentes que andam em verdade alcançam, bênçãos, ó Pai, que uma igreja que anda em verdade alcança. Ajuda-nos, ó Pai, para alcançar as verdades da Tua palavra e viver nelas, ó Pai, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração, ó Deus, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Ministério de Música, cantando ao Senhor.